será parte do nosso mini treinamento de hoje. Hoje nós falamos, então, do ensaio de compactação, tão importante em qualquer obra, temos de qualquer via, barragem, residência, tem um muro de arrimo que é de aterro, enfim, aterro, compactação é fundamental. É lógico que os outros ensaios completam, mas primeiro saber fazer com aterro o que envolve as propriedades de um aterro. Depois falamos em gestão, falamos em produtividade, falamos que o sistema é produtivista, né? Falamos em precificação, organizamos ali os nossos itens com relação ao manual administrativo, que está lá uma playlist só sobre isso. Quem quiser participar conosco da administração, a empresa é aberta. Qualquer um pode vir participar. Né? E a nossa função aqui é venha conosco, vem trabalhar conosco. A nossa função aqui na academia é testemunhar. E nesse testemunhar é advertir a outros que venham para o reino de Deus. Isso não é religião. Né? Então, a minha função aqui é ficar pregando o evangelho dessa forma moderna, através de uma academia, virtualmente, focada no empreendedorismo, que no caso o nosso tema é geotecnia, é, é, é cristã verdadeira, quer dizer, não tem os ranços de religião, e é produtivista. Né? Então vamos aqui para a nossa terceira parte, e hoje nós vamos estar estudando aqui. Me atrapalhei de novo. Pronto, agora está certo. O vídeo no começo está um pouquinho embaçado, porque a gravação não ficou boa, depois fica bom, tá? Para vocês anotarem aí a referência. Mas é o preletor Luiz Fonte, o canal Só Palavra, e está falando da apostasia dos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, né? É uma decadência espiritual, vamos dizer assim, em algumas pessoas que estão apostatando. Para a igreja não é o Messias. Cristo para a igreja não é o Messias. Cristo para a igreja é um homem que sempre ocupou a mente de Deus. O assunto Cristo é um dos assuntos mais elevados, mas vou tentar sintetizar para você. Salmo de número 8, versículo 4. O salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres significa ser a tradução dela do hebraico. Quem é este homem que por toda a eternidade ocupou o teu coração? Quer dizer, havia na mente de Deus um homem. Havia um homem na mente de Deus. Aí quando você chega no Novo Testamento, você vê o Verbo, o Filho de Deus encarnando, morrendo, ressuscitando. E lá no capítulo 9 de Atos, um homem chamado Saulo de Tarso, um piedoso judeu, um judeu ortodoxo, zeloso pela lei, zeloso pelas tradições, zeloso pelos costumes judaicos. Ele não queria que nada nessa terra pudesse ofuscar o testemunho da lei, o testemunho dos profetas. Nada pudesse roubar a viva esperança dos judeus de que um dia o Messias viria. O Messias viria para poder mudar a sorte de Israel, restaurar a nação de Israel, devolver a glória de Israel. Então ele sabia que o caminho, esse caminho desses seguidores do Nazareno, era um caminho de discórdia, de confusão. Vou falar com as minhas palavras, né? Paulo teve uma educação de primeira linha naquela ocasião, top, e era abastado, família com recursos, né? E era fiel à lei que Moisés tinha adquirido, vamos dizer assim, com Deus, é a história dos 10 mandamentos, depois essas leis parece que se multiplicaram, né? Todas baseadas a partir dos 10 mandamentos. E ele era fiel a isso. E ele entendia que Jesus Cristo era um impostor. Então ele corria atrás dos cristãos, achando que era impostor e que estavam contra Deus. Ele estava fazendo uma coisa que ele achava certo, mas ele não estava entendendo. Até que ele foi, então, captado, vamos dizer assim, por Jesus Cristo. Né? Então, só para
entender um pouco a questão desse caminho de discórdia e confusão que ele estava. Né? Vamos dar continuidade a ouvir o Luiz Fontes. Estava trazendo uma grande confusão no judaísmo. E agora o que acontece? Ele está em sua mais importante missão para poder varrer esses seguidores do Nazareno de Damasco. Mas, irmãos, ao meio-dia, sol a pino, aquele homem, este homem que sempre esteve no coração de Deus, aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado, assombrado, voz engasgada, caído, cego, despido da sua arrogância, da sua ira, da sua religião, da sua fé. Ali está um homem, um trapo, no chão, e aquela voz de Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele era um religioso. Literalmente caiu do cavalo, né? Parece. E ficou cego. Porque entrou Jesus Cristo na vida dele. Né? Que bênção, né? Que bênção ficar cego para as coisas do mundo, mas abrir os olhos para as coisas de Deus. Né? Foi o que aconteceu com ele. Tanto que ele acabou escrevendo quase metade do Novo Evangelho. Aprendeu pra caramba. Né? É assim que eu desejo para mim, eu desejo para qualquer pessoa que tenha essa bênção que ele teve, guardado as proporções de cada um aceitar essa bênção. Porque essa bênção é Jesus Cristo, Deus, a Trindade, o Espírito Santo, que é para todos nós. Né? O problema é nós que negamos ser conduzido pelo Espírito Santo. E Paulo não. Paulo acabou sendo, a partir daí, conduzido pelo Espírito Santo. Só estudar a vida dele, vocês vão descobrir isso. Quem és tu, Senhor? Diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui ele viu algo, irmãos. Aqui ele viu algo que governou toda a sua vida. Ele chama isso de visão celestial. Foi a visão deste homem. Este homem do Salmo 8, versículo 4. Quem é este homem? Agora ele sabe que este homem é um homem corporativo. A quem tu persegues? Ele perseguia a igreja. Ele viu naquele dia que a igreja e este homem é um grande homem. É um homem que sempre esteve na mente de Deus. É um homem corporativo. Olha só essa palavra, como é importante entender isso. Quem nasce de novo passa a participar do corpo de Cristo. Por isso que fala cristão. Primeiro porque tem um Cristo em si, através do Espírito Santo, um Cristo está sendo forjado, sendo construído, edificado em si. E participa do corpo de Cristo, que é o homem corporativo. Então, Cristo tem a cabeça e o corpo dele de seres humanos que escolheram ele. Né? Então, Cristo está no cristão verdadeiro, o Espírito Santo guia o cristão verdadeiro, e o cristão verdadeiro está no corpo de Cristo. Isso é tudo espiritual. Né? E à medida que você começa a entender isso, então começa a haver revelações todos os dias, o Espírito Santo fica te treinando. E a academia tem esse objetivo de treinar a vida espiritual. Portanto, treinar, ouvir o Espírito Santo e praticando. E através do estudo da palavra, esses preletores, então, graças a Deus, nos proporciona com inúmeros vídeos, né, gratuitos. Então, as coisas de Deus não tem preço. Né? Não tem preço e é de graça. É a graça de Deus. Então aqui Paulo vê e ele escreve, lá em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado em Deus,
Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, a mesma coisa, o novo homem da nova criação. Este novo homem é um homem corporativo. Cristo é um homem corporativo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ele diz, assim como o corpo é um, ele está falando da igreja, o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Paulo define que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Aí ele vê que o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Este é o assunto aqui, irmãos. Mistério de Deus, Cristo. Cristo é um mistério de Deus. Ele lutava, ele batalhava para que a igreja de Laodiceia tivesse a plena compreensão da absoluta certeza que Cristo é o mistério de Deus. Havia algo escondido em Deus. Havia algo que ocupava a mente de Deus. Ele nunca havia revelado aquilo para alguém. Os que puderam ver, viram sombra. Os que puderam ver, descreveram em tipologias, ouvidos e inspirados pelo Espírito. Mas ninguém pôde ver de maneira concreta e real. Então Paulo está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Cristo é o mistério de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês fazem parte desse mistério. Vocês são a parte terrena desse mistério. Vocês são a parte visível desse mistério. Você escolher ressuscitar com Cristo faz parte do corpo de Cristo, né? E está fazendo parte, então, desse mistério, como está falando o Luiz. Vem conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso trabalho, que é nosso trabalho. Venha trabalhar conosco, que é tudo nós. No corpo de Cristo é todos nós. Amai-vos uns aos outros como Cristo nos ama. Nos amou e nos ama, porque ele está vivo, é espiritual. Nós fazemos parte desse corpo. Venha fazer parte desse corpo. Se você faz parte desse corpo, melhor ainda, né? Divulgue, participe. Veja na descrição dos vídeos nossos, tem todas as atividades. Hoje à noite nós temos a live às 19 horas, amanhã, sexta-feira também, no sábado às 10 tem mentoria, agora a mentoria, um tema até então não tinha, que é transformando a mente. Entenda o que é transformar a mente. Vamos transformar as nossas mentes. A academia está aqui para a vida espiritual, para transformar a nossa mente, para ser mais semelhante à mente de Cristo. Essa é a nossa referência. Vem conosco, estou te esperando. Um beijo no coração. Tchau, tchau.